Bom dia, gente. Esse vídeo é para os meus amigos, amigas e todo mundo que tem interesse em assuntos relacionados à saúde mental. E é uma coisa muito boa que eu venho falar hoje, para mim, pessoalmente, que hoje de manhã, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, e hoje pela manhã, são 7 horas aqui, olhei no espelho e pela primeira vez, depois de alguns anos, eu poderia dizer uns 9 anos, eu me reconheci como a pessoa que eu sou, com o brilho que eu já tive um dia e que tem voltado pra mim. Eu criei um roteirinho aqui que eu queria falar algumas coisas, e aí que eu não quero deixar passar em branco. Então, foi uma experiência incrível. Olhar no espelho e sentir o brilho nos seus olhos, sentir que você tem o domínio da própria vida, que você tá no controle, que você é dona de si. E sempre foi assim. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito independente, sempre fui atrás das minhas coisas. Independente de estar doente ou não, eu sempre tentei ser protagonista, protagonizar protagonizar todos os meus passos e ter minhas metas, meus objetivos. Porém, né, isso tudo vinha com uma sombra de uma doença que eu era diagnosticada, que eu fui diagnosticada. E foi muito impactante enxergar essa Jéssica e ver que essa Jéssica, ela não tava só há 3 anos e meio em tratamento, que foi o tempo que eu tive um burnout, mas veio desde uma relação lá atrás. Então, acho que são várias coisas, né, que a gente vai passando na vida e que vão acontecendo e a gente não se dá conta, porque é um turbilhão de coisas. Enfim, a nossa rotina, ter que trabalhar, ter que focar em todas as coisas que a gente tem que focar. E não tô falando que isso é um problema, porque eu adoro essa rotina, eu adoro ter minha rotina. Mas acho que depois de 9 anos de relações familiares conturbadas, uma relação conturbada também, amorosa, que já passou há muito tempo, mas enfim, que também fez parte dessa história dentro desses 9 anos. E com isso também o hiperfoco no trabalho. Eu fui definhando aos poucos, né? Até chegar ao ponto de, no fim de 2021, começar algumas crises mais fortes de pânico. Então, eu ter uma crise de mania e não conseguir me expressar porque eu não conseguia falar, as palavras não saíam. Na verdade, elas saíam, mas o pensamento tão acelerado fazia com que eu falasse as coisas uma em cima das outras. Então, foi desesperador. Eu achei que a ambulância do CAPS ia me buscar naquele dia. Enfim, crise de depressão também, de apatia, né? Às vezes a gente acha que depressão é tristeza, depressão não é tristeza, depressão é vontade de não existir, de não fazer nada, de não ter energia, de estar totalmente consumido. Então, foi realmente difícil. Uma coisa que sempre foi muito valiosa, por eu ter esse ímpeto de querer protagonizar a minha vida, de querer ser independente, foi o impacto também que eu acabei tendo no trabalho com saúde mental. Então, esquecer absolutamente de tudo, não saber como conduzir algumas coisas que pra mim eram muito simples até então. E depois de 2 anos tratando, tentando ficar bem pra retomar isso, que era uma coisa muito valiosa pra mim, ainda assim passar por uma demissão. Então, não foi fácil. Até aqui são 3 anos e meio de tratamento que eu venho desde essas crises mais fortes, mas hoje eu consigo reconhecer que isso não foi um período, mas não foi esse período de 3 anos e meio só do trabalho, mas começou antes. Ainda não consigo definir se foi alguma causa relacionada com o trabalho, se foi uma causa sistêmica por conta de todo o contexto, mas enfim. E aí
só dividindo para quem é interessado também, né, nesse assunto de saúde mental, que para mim é muito valioso. O que me trouxe até aqui, né? Então, assim, primeiro, eu tenho uma rede de apoio incrível, que é minha família, que são meus amigos muito pacientes comigo sempre, porque às vezes eu até sou um pouco repetitiva falando desse assunto. E eu tenho pessoas incríveis do meu lado que me ouvem atentamente, ativamente. Uma família que se orgulha e cuida muito de mim, independente da distância, independente do lugar que eles estão. Acho que outro ponto são relações saudáveis. Então, é importante saber se retirar de ambientes que não te fazem bem. E isso faz total diferença, porque a gente alimenta nossos pensamentos junto com essas pessoas que a gente escolhe conviver junto. Então é muito importante a gente saber quem que tá do nosso lado, porque vão ser essas pessoas que vão acabar formando também o nosso mundinho aqui dentro, né, da nossa cabeça. Então, relações saudáveis é uma coisa muito importante. Por esse caminho, boa parte dele, eu escolhi viver sozinha, sem ter uma relação amorosa, até porque eu sentia que eu precisava mais de mim e não queria colocar outra pessoa no meio disso. Então, se você tem um parceiro, isso é ótimo, se esse parceiro te ajuda, isso é ótimo, mas por escolha minha, né? Até talvez um pouco de orgulho, não sei. Preciso estar na terapia. Mas eu escolhi passar boa parte desse caminho sozinha, de autoconhecimento. E uma relação também é uma forma de se autoconhecer, né? Porque você acaba lidando com o espelho. Mas enfim, não é esse o foco de hoje. Bom, dá tempo ao tempo, ter paciência, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Então, é claro que eu gostaria de estar fazendo N coisas agora, nessa fase da minha vida, morando aqui na Europa, viajando bastante, conhecendo muita coisa, mas um passo de cada vez. E até então, estamos na etapa de vamos cuidar aqui desse jardim para que a gente consiga colher as coisas ali no futuro. Então, hoje meu foco realmente é 100% na minha saúde mental. Eu trabalho 20 horas só, semanais. Isso me dá um salário que eu consigo sobreviver e cuidar de mim. Então, eu tenho meus hobbies, eu faço minhas pinturas também, isso é importante, você ter coisas que ocupam tua mente e que não sejam necessariamente naquele ambiente de estar num bar, de estar em um ambiente que é teoricamente para se divertir, mas a gente sabe que tem muita coisa nociva também, em N coisas, né, que eu posso vir a falar disso um dia também. Alimentação é importante também. A gente não ter uma alimentação desregrada. Nosso cérebro, ele depende muito do que a gente tá comendo também para funcionar. Então, também é um outro tópico que tem N variáveis aí para ser explorado. E é muito interessante. Exercício físico, que veio pra minha vida e eu acho que há uns 13 anos já atrás. E acabou virando um hobby, uma coisa que eu gosto muito. Isso me ajuda muito. Então, assim, eu sempre falo, né? O exercício não é pelo shape, porque se fosse pelo shape eu já tinha desistido há uns 10 anos. Então, assim, é pra minha cabeça. Terapia, né, gente? Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar algumas coisas, ou de tentar ser funcional e prático, ou de aceitar algumas coisas que estão intrínsecas na gente. Então, terapia é muito importante também. Medicação. Então, medicação ajuda muito nesse processo, principalmente nas crises mais pesadas, assim, elas vão abrandar um pouco mais as crises. E sono. Durmam. Se tem uma coisa que eu posso falar pra todo mundo, durma. O sono é o principal pilar para a saúde mental. Então, é como se você tivesse vivido, feito várias coisas ali, e aí você tem que organizar isso na sua mente. Isso vai acontecer durante o sono. Então, o sono é muito importante, tanto para o funcionamento total do corpo, quanto para o funcionamento da mente, para arquivar tudo que você viveu, para tentar organizar as coisinhas. Então, assim, é a principal ferramenta e é grátis.
Eu sei que às vezes a rotina de algumas pessoas, de muitas pessoas, na verdade, é um pouco pesada, mas o sono é realmente muito importante. Bom, e assim, é isso. Depois de alguns anos tentando me cuidar, tentando me conhecer melhor, tentando ver o que funciona, ver o que não funciona, hoje eu olhei no espelho de manhã e me reconheci como quem eu sou. Com brilho nos olhos, com a garra que eu sempre tive e com tudo. Então, primeiro de tudo, gratidão a Deus, a minha família, os meus amigos, a todos que estiveram perto de mim, a alguns gestores também que estiveram no meu lado, amigos de trabalho, muita gente. Não é pouca gente, não é um trabalho único meu. Então eu queria muito agradecer todo mundo. E é isso, às vezes parece que tá escuro, mas o sol voltou a brilhar aqui dentro. E é muito engraçado, porque tá um tempo horrível. Isso não impede nada. Não impede de que eu acorde sorrindo, feliz e grata e com todos os meus objetivos, como uma pessoa funcional. Então é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E se eu te mandei esse vídeo é porque você é especial e você faz parte dessa jornada. Então é isso. Obrigada, gente. Um beijo. Boa segunda-feira e boa semana. E só pra finalizar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nada é permanente, absolutamente nada. Então, os cuidados continuam, a rotina continua, sem se descuidar, sem esquecer de tudo, levar tudo como aprendizado. E é isso. Se precisarem de mim, tô aqui. Melhor que nunca, talvez. Muito orgulhosa de mim mesma e muito grata por todo mundo que fez parte desse meu caminho. Obrigada e um beijo.